Pai, seja convosco, estamos de volta com a leitura da Bíblia do Expositor, de Jim Swaggart. Estamos aqui com Gênesis capítulo 5, os descendentes de Adão. Temos aqui a introdução. Gênesis capítulo 5 apresenta a genealogia de Adão até Noé. O comentarista relaciona esta passagem com o início do Evangelho de Mateus, livro da geração de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 1, verso 1. Assim como Gênesis apresenta a geração do primeiro Adão, Mateus apresenta o último Adão. Cristo Jesus, aquele que veio restaurar aquilo que a humanidade perdeu na queda. A criação do homem e a perda da glória. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O comentário do expositor afirma que a semelhança de Deus refere-se à glória divina, concedida do homem na criação. Porém, devido à queda, a humanidade perdeu essa glória, conforme ensina Romanos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, repare que ser parecido com Deus não é ter um olho, não é ter uma mão, não é ter um pé. Porque muita gente associa a imagem e a semelhança, somos parecidos com Deus, por causa da forma da nossa aparência física. Mas a imagem e a semelhança de Deus é a glória que nós tínhamos, o certo poder que nós tínhamos de poder estar diante dele, de poder usufruir de certas coisas antes da queda. Quando o ser humano pecou, a, a queda fez com que o homem perdesse essa imagem, essa semelhança, ou seja, o homem não consegue fazer nada igual e nada mais semelhante a Deus, porque ele pecou e se distanciou de Deus. Portanto, o homem nasce agora destituído da glória de Deus. Ou seja, o homem, para recuperar essa imagem, essa semelhança, ele deve crer em Jesus Cristo. Ele deve se apegar em Jesus Cristo e começar uma nova vida para que essa glória seja restituída. Por isso que Jesus teve que vir, para restituir aquilo que o homem perdeu na queda. É simples. Então a imagem e semelhança é a glória de Deus que estava sobre nós. Quando o homem peca, ele se afasta da glória de Deus e já não é mais semelhante a Deus. Para recuperar essa semelhança de Deus, ele deve voltar a fazer o que é correto. E depois, quando for salvo, for ressuscitado com um corpo ressurreto, aí é a imagem e semelhança perfeita que Deus fez. Novamente restaurada e não vai ter mais fim. Meu comentário, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Entretanto, quando Adão e Eva pecaram, a humanidade perdeu essa condição espiritual perfeita. Desde então, o ser humano nasce afastado da glória original de Deus. Por meio de Cristo, porém, inicia-se uma restauração da imago Dei, a imagem de Deus no homem. À medida que o cristão se aproxima de Cristo, obedece a sua palavra e vive segundo os seus mandamentos, vai sendo transformado espiritualmente. A restauração completa ocorrerá na ressurreição dos salvos, quando o corpo humano será glorificado, semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Assim o homem voltará plenamente à condição desejada por Deus desde o princípio. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, a redenção veio por meio de um homem, Jesus Cristo, o segundo Adão. Macho e fêmea os criou. O expositor comenta que esta declaração estabelece o padrão divino da criação humana, homem e mulher, segundo ao comentário que demonstra que Deus criou os sexos de maneira distinta e complementar. A bênção recuperada de Cristo. Deus abençoou. O comentário do expositor afirma que a bênção original foi prejudicada pela queda, mas recuperada em Cristo. Nele o homem pode novamente experimentar a comunhão com Deus e esperança de redenção. O nome Adão, e chamou o nome deles Adão. O comentário explica que Adão, no hebraico, pode referir-se tanto ao primeiro homem quanto à humanidade em geral. A descendência de Adão. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. O expositor comenta que o propósito original de Deus era que a humanidade gerasse filhos refletindo plenamente a imagem divina.
Porém, após a queda, os descendentes passaram a nascer segundo a natureza caída de Adão. Isso é associado à doutrina do pecado original. Comentário do leitor Paulo Henrique. Após a queda, o homem passou a nascer destituído da glória de Deus. A humanidade herdou uma natureza inclinada ao pecado. Somente por meio de Cristo é possível recuperar aquilo que foi perdido no Éden. Pela fé, pela obediência à palavra e pela transformação espiritual, o homem inicia o processo de restauração da imagem divina. A redenção final será consumada na ressurreição, quando os salvos serão glorificados e plenamente restaurados diante de Deus. A morte na descendência humana. A genealogia apresentada em Gênesis capítulo 5 repete continuamente a expressão "e morreu". O comentário do expositor destaca que, embora os homens daquela época vivem centenas de anos, todos estavam sujeitos à morte, consequência direta do pecado. As gerações. Sete. Embora Sete não fosse o descendente prometido, ele representava uma esperança, pois através da sua linhagem viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas e morreu. O comentarista observa que durante os séculos Adão e Eva provavelmente tiveram inúmeros descendentes, embora o número exato não seja revelado nas Escrituras. Enos, Cainã, Maalalel e Jared. A genealogia prossegue apresentando os descendentes de Sete: Enos, Cainã, Maalalel e Jared. Cada geração repete o mesmo padrão. Viveram muitos anos. Geraram filhos e filhas e morreram. O expositor enfatiza que a humanidade continuava marcada pela mortalidade. Enoque, o homem que andou com Deus. E andou Enoque com Deus. O comentário do expositor destaca que 3 grandes declarações são feitas sobre Enoque nas Escrituras. Ele andou com Deus, agradou a Deus, foi testemunha de Deus. Segundo o comentário, Enoque teria iniciado uma vida de profunda comunhão com Deus aos 65 anos de idade. Seu filho Matusalém teria um nome profético relacionado ao juízo vindouro. O expositor afirma que o significado do nome aponta para a chegada do dilúvio após a sua morte. Enoque viveu em separação espiritual do mundo, mas não em isolamento. Ele permaneceu fiel ao Senhor durante 300 anos. A transladação de Enoque. E desapareceu porque Deus para si o tomou. O comentário do expositor afirma que Enoque foi transladado para não provar da morte, conforme Hebreus 11, capítulo 5, verso 5, juntamente com Elias. É um dos homens das Escrituras que não passaram pela experiência comum da morte. O meu comentário: a transladação de Enoque levanta profundas reflexões espirituais. Talvez signifique que ele foi poupado de sofrimento e do terror da morte física, sendo levado diretamente à presença de Deus. A Bíblia não revela todos os detalhes sobre sua condição após ser tomado pelo Senhor. Isso permanece como um mistério divino. Entretanto, as Escrituras deixam claro que Enoque viveu de maneira tão agradável diante de Deus que o Senhor o tomou para si. Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, sendo o homem mais longevo mencionado na Bíblia. O expositor comenta que aparentemente ele morreu pouco antes do dilúvio. Embora fosse filho de Enoque, não há registro bíblico específico afirmando que viveu da mesma forma piedosa que seu pai. Lameque e o nascimento de Noé. Lameque gerou um filho e chamou seu nome de Noé, que significa descanso. Seu pai declarou: "Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." O expositor afirma que Lameque provavelmente recebeu uma revelação acerca da importância profética de Noé. A verdadeira restauração, porém, viria futuramente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, que removeria a maldição do pecado. Noé como tipo de Cristo. Comentário do leitor Paulo Henrique. Na teologia bíblica existe o conceito da tipologia, no qual os personagens do Antigo Testamento apontam profeticamente para Cristo. Noé é considerado um tipo de Cristo. Assim como Noé construiu uma arca para salvar aqueles que crescem em sua mensagem,
Cristo veio ao mundo oferecendo salvação espiritual a toda a humanidade. A arca salvou 8 pessoas do juízo do dilúvio. Cristo, porém, oferece a redenção a homens e mulheres de todas as nações. Quem entrou na arca foi salvo das águas do juízo, da mesma forma que quem entra em Cristo pela fé encontra salvação e vida eterna. A arca de Noé aponta simbolicamente para a salvação oferecida por Jesus. Os filhos de Noé. Sendo Noé da idade de 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. O comentário do expositor conclui que toda a humanidade posterior ao dilúvio descendente desses 3 filhos de Noé, pois somente eles e suas famílias sobreviveram ao juízo das águas. Então esse foi o capítulo 5, a qual sempre vou estar deixando aí o PDF. Esse PDF está sozinho, solitário. O outro comentário estava com o capítulo 2 até o capítulo 4 e o outro separado também só com o capítulo 1. Mas você pode acompanhar esse estudo tá um pouco diferente da Bíblia, mas para quem não tem a Bíblia do expositor, essa explicação de cada capítulo por capítulo que eu vou fazendo, vai nos ajudando a entender melhor a explicação bíblica. Então até a próxima.